Na mansão parecia perfeito por fora. Lustres gigantes brilhavam sobre pisos de mármore. Empregados caminhavam em silêncio pelos corredores intermináveis, e o nome de Angélique era respeitado por toda a cidade. Empresária milionária, poderosa e temida, ela havia construído um império sozinha depois da morte do marido. Mas havia uma coisa que Angélica nunca conseguiu controlar completamente: seu único filho, Benny. Benny tinha 22 anos. Era bonito, educado e diferente dos jovens ricos da alta sociedade. Enquanto os amigos gastavam dinheiro em festas e carros luxuosos, ele gostava de tocar violão na varanda da mansão e conversar com os funcionários como se fossem da família. E foi exatamente assim que tudo começou. Clara era filha de Helena, a governanta da mansão há mais de 15 anos. Uma garota simples, de sorriso tímido e olhar doce. Ela ajudava a mãe em pequenos serviços da casa enquanto fazia faculdade com bolsa de estudos. Nunca usava roupas caras, nunca frequentava festas luxuosas, mas tinha uma presença impossível de ignorar. Benny começou a reparar nela aos poucos. Primeiro foi o jeito como Clara cuidava do jardim enquanto cantava baixinho. Depois o modo como ela tratava Helena com carinho. E então vieram as conversas escondidas na cozinha durante a madrugada. Você devia dormir mais? Clara dizia rindo enquanto preparava café. E perder a chance de conversar com você? Nunca. Os dois começaram a criar uma conexão forte demais para esconder. Benny se sentia livre perto dela. Clara se sentia vista pela primeira vez. Mas ambos sabiam que aquilo era perigoso. Angélica jamais aceitaria. Por isso, o relacionamento cresceu em segredo. Eles se encontravam escondidos no jardim da mansão, trocavam mensagens de madrugada e sonhavam com um futuro impossível. Clara tinha medo. Sua mãe vai me destruir se descobrir. Não vou deixar ninguém machucar você, Benny prometia. Só que promessas ficam frágeis quando enfrentam pessoas poderosas. Certa noite, Angélica percebeu algo estranho. Benny estava sorrindo demais, distraído demais, até que encontrou, por acidente, uma corrente delicada no quarto dele. Dentro do pingente havia uma foto pequena de Clara. Na mesma hora, Angélica entendeu tudo e ficou furiosa. Na manhã seguinte, Clara foi chamada até o escritório principal da mansão. O ambiente era gelado. Angélica estava sentada atrás de uma enorme mesa de madeira escura. Então era você, disse ela friamente. Clara sentiu as pernas tremerem. Dona Angélica, eu... Cala a boca. Você acha que eu não percebi seu plano? Uma garota pobre tentando prender meu filho. Não é assim. Eu amo Benny. Angélica bateu na mesa. Amor? Pessoas como você se aproximam por interesse. Nesse momento, Benny entrou correndo. Mãe, para com isso. Você ficou maluco? Angélica gritou. Essa garota nunca vai fazer parte dessa família. Benny segurou a mão de Clara, então eu também não quero fazer. O silêncio tomou conta da sala. Angélica respirou fundo, tentando manter o controle. Foi então que Clara começou a passar mal. Ela levou a mão ao estômago e quase caiu. Helena correu para segurá-la. Clara, Benny ficou desesperado. O que aconteceu? Clara começou a chorar. Eu preciso contar uma coisa. Ela olhou diretamente para Angélica. Eu estou grávida. O mundo pareceu parar. Benny arregalou os olhos, emocionado. Você tá falando sério? Clara apenas assentiu, chorando. Mas Angélica não demonstrou nenhuma emoção boa. Seu rosto endureceu ainda mais. Isso é golpe. Mãe, Benny gritou. Ela engravidou de propósito. Clara sentiu como se tivesse levado uma facada no peito. Eu nunca faria isso. Angélica apontou para a porta. Você e sua mãe têm 1 hora para sair da minha casa. Helena começou a implorar. Dona Angélica, por favor, nós não temos para onde ir. Isso não é problema meu. Benny encarou a mãe sem acreditar. Você vai expulsar seu próprio neto? Se você sair com ela, deixa de ser meu filho. A frase destruiu o ambiente. Benny ficou em silêncio por alguns segundos. Então olhou para Clara chorando, para Helena desesperada, e tomou sua decisão. Ele pegou a mão de Clara. Então eu vou embora. Angélica sentiu um choque. Benny, não seja idiota. Mas ele já estava decidido. Pela primeira vez na vida, Benny escolheu alguém acima da própria mãe. Naquela noite, os três deixaram a mansão apenas com algumas malas. A chuva caía forte enquanto Clara chorava no banco do carro antigo de Helena. Benny dirigia sem saber para onde ir. O herdeiro milionário agora não tinha casa, dinheiro nem apoio da família. Só tinha Clara. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Eles alugaram um pequeno apartamento apertado num bairro simples. O teto vazava quando chovia, a geladeira quase não tinha comida,
e Benny precisou trabalhar pela primeira vez na vida. Ele virou garçom durante o dia e entregador à noite. Muitas vezes chegava em casa exausto, mas ainda ajoelhava diante da barriga de Clara para conversar com o bebê. O papai vai dar um jeito, tá bom? Clara chorava escondida ao vê-lo dormir sentado no sofá de tão cansado. Enquanto isso, Angélica fingia que o filho não existia, orgulhosa demais para voltar atrás. Mas tudo começou a mudar no dia em que Benny sofreu um acidente de moto durante uma entrega. Clara recebeu a ligação do hospital e entrou em desespero. Quando chegou lá, encontrou Benny desacordado, cheio de ferimentos. E pela primeira vez em meses, Angélica apareceu. Ela entrou no hospital às pressas, desesperada. Ao ver o filho naquela cama, toda sua arrogância desapareceu. As mãos tremiam. Meu filho. Clara observava em silêncio. Então Angélica olhou para a barriga já grande de Clara e percebeu algo que tentou negar por meses. Aquele bebê era sua família. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu errei. Clara não respondeu. A dor ainda estava viva demais. Dias depois, Benny acordou e encontrou Clara dormindo, segurando sua mão, enquanto Angélica observava os dois de longe. Naquele momento, ela entendeu que passou a vida inteira construindo riqueza, mas quase destruiu a única coisa que realmente importava: sua família. Meses depois, nasceu uma menina. Benny chorou ao segurá-la pela primeira vez. Clara também. E Angélica, ajoelhada ao lado do berço, pediu perdão. Não por dinheiro, não por orgulho, mas por quase separar duas pessoas que se amavam de verdade. Porque às vezes o amor nasce nos lugares mais improváveis. E nenhuma mansão do mundo é maior do que um coração disposto a lutar por quem ama. O nascimento da pequena Sofia mudou completamente a vida de todos. O apartamento simples, antes silencioso e apertado, agora estava cheio de choros de madrugada, mamadeiras espalhadas e risadas inesperadas. Mesmo sem luxo, aquele lugar carregava algo que a antiga mansão nunca teve de verdade: amor. Benny trabalhava dobrado para sustentar a família. Saía cedo, voltava tarde e quase sempre chegava cansado demais para ficar em pé. Ainda assim, quando Sofia sorria ao vê-lo entrar pela porta, todo o peso desaparecia. Clara observava aquilo com os olhos marejados. Ela nunca imaginou que o garoto rico da mansão seria capaz de enfrentar tanta coisa por ela. Certa noite, enquanto Sofia dormia no colo de Benny, Clara perguntou baixinho: "Você se arrepende?" Ele olhou confuso. "De quê?" "De ter deixado tudo para trás por minha causa." Benny sorriu cansado e beijou sua testa. "Clara, eu nunca tive tudo antes. Agora eu tenho." Ela chorou abraçada nele. Mas enquanto os dois tentavam construir uma vida simples e feliz, Angélica travava uma batalha dentro de si mesma. Depois do acidente do filho, ela começou a visitar Sofia escondida. Levava brinquedos, roupas e observava a neta dormir por horas sem dizer quase nada. No começo, Clara não confiava nela. Como confiar na mulher que expulsou uma grávida de casa durante uma tempestade? Mas Sofia parecia derreter o coração de qualquer pessoa. Até o de Angélica. A menina segurava o dedo da avó e sorria como se não existisse maldade no mundo. E aquilo destruía Angélica por dentro. Pela primeira vez em muitos anos, ela começou a perceber o da mansão enorme onde morava sozinha. Os corredores eram frios, as refeições silenciosas, os quartos vazios. Dinheiro nenhum fazia aquele lugar parecer um lar. Enquanto isso, Helena observava tudo em silêncio. Ela conhecia Angélica havia décadas e nunca tinha visto tão abatida. Até que numa tarde, Angélica apareceu no apartamento sem avisar. Estava diferente. Sem maquiagem forte, sem postura arrogante, parecia apenas cansada. Benny abriu a porta e ficou em silêncio. "O que você quer, mãe?" Ela segurava uma pequena caixa nas mãos. "Posso entrar?" Clara hesitou, mas acabou permitindo. Angélica olhou ao redor do apartamento simples. O ventilador velho fazia barulho. Havia roupas de bebê secando na sala e uma panela no fogo. Benny percebeu que ela estava emocionada. "Eu vim trazer isso." Ela entregou a caixa para Clara. Dentro havia fotos antigas de Benny criança. Pequenos sapatinhos, cartinhas, desenhos. "Eu guardei tudo durante anos", disse Angélica com a voz falhando. "E percebi que eu estava repetindo com você o mesmo erro que fizeram comigo." Todos ficaram em silêncio. Pela primeira vez, Angélica contou algo que nunca tinha revelado. Quando era jovem, ela também havia sido pobre. E se apaixonou por um homem rico. A família dele a humilhou, dizendo que ela nunca seria aceita. Angélica jurou que jamais seria fraca novamente. Trabalhou obsessivamente, construiu fortuna e passou a acreditar que dinheiro era proteção. Mas no caminho, endureceu o coração.
Quando vi você e o Benny juntos, eu enxerguei meu passado e tive medo dele abandonar tudo por amor e acabar sofrendo como eu sofri. Clara sentiu os olhos encherem de lágrimas. Então por que machucou a gente daquele jeito? Angélica baixou a cabeça. Porque pessoas quebradas machucam os outros sem perceber. O silêncio ficou pesado. Até Sofia começar a chorar no berço. Angélica automaticamente pegou a neta no colo. E Sofia parou de chorar na mesma hora. Benny observou aquela cena emocionado, porque pela primeira vez em muito tempo parecia existir esperança. Os meses passaram. A relação entre Clara e Angélica começou lentamente a melhorar. Não virou algo perfeito da noite para o dia. Ainda existiam feridas. Mas agora existia tentativa. Angélica começou a ajudar Benny a abrir um pequeno negócio próprio. Ele sempre sonhou em ter uma cafeteria simples com música ao vivo. E Clara teve a ideia do nome, Sofia. A cafeteria cresceu rápido. Benny tocava violão nas noites de sexta. Clara cuidava do caixa. Helena fazia os doces. E Sofia corria entre as mesas arrancando risadas dos clientes. Pela primeira vez eles eram felizes, sem precisar esconder nada. Mas a vida ainda preparava outra surpresa. Numa noite chuvosa, Benny recebeu uma ligação inesperada. Era do advogado da família. Angélica havia sofrido um desmaio. No hospital, o médico revelou algo que ninguém esperava. Ela estava gravemente doente. Benny sentiu o chão desaparecer. Mesmo depois de tudo, ela ainda era sua mãe. Angélica ficou internada por semanas. E durante esse período, Clara esteve ao lado dela quase todos os dias. Levava comida, conversava, segurava sua mão quando as dores aumentavam. Até que certa madrugada, Angélica olhou para Clara com lágrimas nos olhos. Você sabe qual é a pior dor do mundo? Clara ficou em silêncio. É perceber tarde demais que passou a vida tentando vencer e esqueceu de amar. Clara apertou sua mão. E naquele momento, todo o ódio finalmente começou a desaparecer. Antes de receber alta, Angélica chamou Benny e Clara no quarto. Eu quero deixar tudo organizado. Benny tentou interromper. Mãe, não fala assim. Mas ela continuou. A mansão, as empresas, tudo isso não vale nada se destruir uma família. Então eu decidi uma coisa. Ela entregou documentos para Benny. A cafeteria será de vocês. E quero transformar parte da fortuna em projetos sociais para mães solteiras e mulheres pobres. Clara começou a chorar. Porque a mulher que antes expulsou uma grávida na chuva, agora queria impedir que outras passassem pela mesma dor. Meses depois, Angélica apareceu pela primeira vez na cafeteria Sofia. Os clientes nem imaginavam quem ela era. Ela sentou discretamente num canto enquanto Benny cantava ao violão e Clara servia café sorrindo. Sofia correu até a avó. Vovó. Angélica pegou a menina no colo emocionada. E pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu paz. A cafeteria Sofia virou um dos lugares mais queridos da cidade. As pessoas não iam apenas pelo café ou pelos doces de Helena. Elas iam pela energia do lugar. Sempre havia música ao vivo, risadas sinceras e uma sensação de aconchego difícil de explicar. Benny finalmente parecia feliz de verdade. Não existiam mais carros luxuosos, festas milionárias ou viagens extravagantes. Ainda assim, ele nunca tinha se sentido tão rico. Clara também mudou. A garota tímida que antes andava pelos corredores da mansão tentando não ser notada agora é admirada por todos. Sua delicadeza continuava a mesma, mas havia força em seus olhos. Ela havia sobrevivido à humilhação, à pobreza, ao medo, ao abandono, e saiu mais forte. Já Angélica estava diferente a cada dia. A doença fez ela enxergar a vida de outra forma. Passou a frequentar mais a cafeteria, ajudava discretamente nos projetos sociais e, pela primeira vez em décadas, começou a ouvir mais do que falar. Mas o passado nunca desaparece completamente. Numa tarde movimentada, um carro preto luxuoso estacionou em frente à cafeteria. Um homem elegante desceu acompanhado de 2 seguranças. Assim que Angélica viu aquele rosto, congelou. O homem era Augusto Albuquerque, o irmão mais velho do falecido marido dela, um homem frio, ambicioso e extremamente poderoso. Benny percebeu imediatamente a tensão. Quem é ele? Angélica ficou pálida. O homem que pode destruir tudo. Augusto entrou observando cada detalhe da cafeteria com desprezo. Então foi aqui que o herdeiro dos Albuquerque resolveu brincar de pobre. Benny fechou o semblante. O que você quer? Augusto sorriu friamente. Negócios. Ele se aproximou lentamente de Angélica. Você desapareceu das reuniões da empresa. Os acionistas estão preocupados com sua saúde. Angélica respondeu seca. Minha saúde não é da sua conta. Augusto então olhou para Clara. Seu olhar carregava julgamento. Então essa é a garota.
Clara sentiu um arrepio. Augusto já sabia de tudo, e isso era perigoso. Naquela noite, Angélica revelou algo que escondia há anos. A fortuna da família Albuquerque não vinha apenas de negócios honestos. Augusto estava envolvido em esquemas milionários, corrupção e lavagem de dinheiro. O marido de Angélica havia tentado se afastar disso antes de morrer, e agora Augusto queria controle total das empresas. Ele acha que você é uma ameaça, Angélica disse olhando para Benny, porque você é o único herdeiro legítimo. Clara ficou assustada. Mas o que ele pode fazer? Angélica respondeu com os olhos cheios de medo. Qualquer coisa. Os dias seguintes ficaram estranhos. Benny começou a perceber carros seguindo seus trajetos. A cafeteria recebeu ameaças anônimas. Perfis falsos espalhavam mentiras sobre Clara na internet. E então aconteceu. Numa madrugada, a cafeteria, Sofia pegou fogo. As chamas consumiram parte do salão enquanto os bombeiros tentavam controlar o incêndio. Clara caiu de joelhos, chorando ao ver o lugar destruído. Helena abraçava Sofia desesperada. Benny observava tudo em silêncio, até encontrar Angélica encarando o fogo com expressão vazia. Foi ele, não foi? Angélica não respondeu, mas o silêncio confirmou tudo. Benny sentiu uma raiva que nunca havia sentido antes. Na manhã seguinte, ele foi sozinho até o enorme prédio das empresas Albuquerque. Entrou diretamente na sala de Augusto. Você passou dos limites. Augusto continuou sentado calmamente. Você é ingênuo igual seu pai. Eu não tenho medo de você. Augusto deu uma risada baixa. Deveria ter. Ele então abriu uma pasta cheia de documentos. Sua mãe está doente. Quando ela morrer, as ações da empresa serão disputadas. Você pode aceitar sua posição como herdeiro e abandonar essa vidinha ridícula. Ou continuar desafiando pessoas maiores que você. Benny olhou para os papéis. Milhões. Empresas. Poder. Tudo que um dia ele achou importante. Mas então lembrou de Clara limpando mesas da cafeteria sorrindo, de Sofia correndo entre os clientes, das noites simples que viveram juntos, e percebeu algo. Augusto tinha dinheiro, mas nunca teve amor. Benny empurrou os documentos de volta. Fica com tudo isso. Augusto franziu a testa. O quê? Empresas, mansões, dinheiro. Eu não quero nada vindo de você. Pela primeira vez, Augusto perdeu a calma. Você é um tolo. Benny se aproximou. Não. Só aprendi cedo que dinheiro sem família não vale nada, e foi embora. Mas Augusto não aceitou ser rejeitado. Dias depois, Angélica desapareceu. Ela saiu do hospital para uma consulta e nunca voltou. Benny entrou em desespero. Clara tentou manter a calma enquanto a polícia investigava, mas no fundo todos sabiam quem estava por trás daquilo, Augusto. Então, numa noite, Benny recebeu uma ligação desconhecida. Se quiser ver sua mãe viva, venha sozinho. Clara tentou impedir. Não vai. Mas Benny precisava ir. O encontro foi num galpão abandonado longe da cidade. Quando chegou, encontrou Angélica amarrada numa cadeira, extremamente fraca. Augusto apareceu nas sombras. Você tinha uma única obrigação, assumir seu lugar na família. Benny encarou o tio. Você é doente. Augusto sorriu. Não, eu sou realista. Pessoas pobres vivem de amor porque nunca provaram poder. Angélica começou a chorar. Benny, vá embora. Mas Benny não saiu. Pela primeira vez, ele enfrentou Augusto sem medo. Você passou a vida inteira acumulando dinheiro e mesmo assim morreu sozinho por dentro. Augusto perdeu o controle e avançou furioso. Mas naquele instante, sons de sirene ecoaram do lado de fora. Clara. Ela havia seguido Benny escondida e chamado a polícia. Augusto tentou fugir, mas acabou preso. E ali, no meio daquele galpão frio, Angélica abraçou o filho chorando como nunca antes. Meses depois, a cafeteria Sofia foi reconstruída. Maior, mais bonita, mais forte. Na inauguração, o lugar estava lotado. Helena servia doces. Clara sorria emocionada. Sofia corria entre as mesas usando um pequeno avental, e Benny tocava violão no pequeno palco. Angélica observava tudo sentada na primeira mesa, com lágrimas nos olhos. Porque finalmente entendeu algo que passou a vida inteira tentando negar. O verdadeiro luxo não estava nas mansões. Estava nas pessoas que permanecem ao seu lado quando você perde tudo. Os meses passaram trazendo uma paz que parecia impossível algum tempo atrás. A cafeteria Sofia prosperava cada vez mais. Influenciadores começaram a visitar o lugar, turistas tiravam fotos da decoração aconchegante, e a história da família acabou viralizando na internet, depois que uma cliente publicou. Esse café nasceu de uma história de amor que sobreviveu ao preconceito. Sem perceber, Ben e Clara viraram inspiração para milhares de pessoas. Mas junto da fama, vieram novos problemas. Certa manhã, Clara percebeu algo estranho ao sair da cafeteria.
Uma mulher observava Sofia de longe. Ela usava roupas elegantes, óculos escuros e parecia nervosa. Quando Clara se aproximou, a mulher perguntou baixinho: Você é a Clara? Sou. Quem é você? A mulher olhou para Sofia brincando dentro da cafeteria e começou a chorar. Meu nome é Valentina. Eu fui noiva do Augusto. Clara sentiu um arrepio. Naquela mesma noite, Valentina contou algo chocante para toda a família. Augusto tinha um filho escondido, um menino chamado Noah, e ninguém da família Albuquerque sabia da existência dele. Angélica ficou em choque. Isso é impossível. Valentina tirou uma foto antiga da bolsa. Nela, Augusto aparecia segurando um garoto de aproximadamente 8 anos. Depois que Augusto entrou nesse mundo de corrupção, ele ficou paranoico. Escondeu Noah de todo mundo para usar o menino como forma de garantir herança e poder no futuro. Benny ficou revoltado. Onde essa criança está agora? Valentina baixou a cabeça. Eu não sei. Ela revelou que Augusto havia escondido o filho em algum lugar antes de ser preso, e desde então ninguém conseguia encontrá-lo. Clara sentiu o coração apertar, porque ela sabia exatamente como era crescer sem segurança. A gente precisa achar esse menino. Mesmo contra a vontade dos advogados, Benny começou a investigar. E quanto mais descobria, mais percebia o tamanho sombrio da família Albuquerque. Empresas fantasmas, subornos, ameaças, desaparecimentos. Angélica começou a entrar em crise emocional. Foi nisso que eu criei meu filho, ela dizia chorando. Mas Benny segurava suas mãos. Não, você mudou antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, Clara começou a receber mensagens anônimas. Vocês nunca vão escapar do nome Albuquerque. Ela tentou esconder o medo, mas Benny percebeu. Numa madrugada, ele encontrou Clara chorando sozinha na cozinha. Ei, o que aconteceu? Ela tentou sorrir. Nada. Clara? Ela então desabou. Eu tenho medo dessa família destruir nossa filha, igual destruiu tantas pessoas. Benny abraçou ela forte. Escuta pra mim, eu prefiro perder tudo outra vez do que perder você e a Sofia. Ela chorou nos braços dele. E naquele instante perceberam que o maior medo dos dois não era pobreza, nem poder, nem dinheiro. Era perder a família que construíram juntos. Dias depois, uma pista finalmente apareceu. Um antigo funcionário de Augusto revelou que Noah estava vivendo num internato isolado em outra cidade usando um nome falso. Quando chegaram lá, encontraram um garoto quieto, fechado e assustado. Noah tinha apenas 9 anos. Os olhos dele lembravam Augusto, mas a tristeza era muito maior. Quando Benny se apresentou como primo dele, o menino apenas perguntou: Meu pai mandou vocês me buscar? O silêncio destruiu todos, porque Noah ainda não sabia que Augusto estava preso. Clara se ajoelhou diante dele delicadamente. Não, nós viemos porque você não precisa mais ficar sozinho. Noah começou a chorar pela primeira vez em anos e abraçou Clara como alguém que nunca recebeu carinho de verdade. A partir daquele dia, a vida da família mudou novamente. Noah passou a morar com Valentina, mas visitava a cafeteria quase todos os dias. Sofia adorava brincar com ele, e aos poucos o menino voltou a sorrir. Angélica também criou uma relação forte com Noah, talvez porque enxergasse nele outra vítima dos erros daquela família. Mas a saúde dela piorava rapidamente. As dores aumentavam, o cansaço também. Até que numa noite, Angélica pediu para ficar sozinha com Benny na cafeteria depois do fechamento. O local estava vazio. Somente as luzes amarelas iluminavam o salão. Ela observou cada canto em silêncio. Você sabe qual é meu maior arrependimento? Benny segurou sua mão. Não fala assim. Mas ela continuou. Eu perdi anos tentando transformar você num homem poderoso, quando tudo que você precisava era ser amado. Benny começou a chorar. Angélica acariciou o rosto do filho como fazia quando ele era criança. Seu pai teria orgulho de você. Foi a primeira vez que Benny ouviu aquilo. E doeu mais do que qualquer coisa. Naquela madrugada, Angélica passou mal. Foi levada às pressas para o hospital. Toda a família correu para lá. Clara segurava Sofia no colo. Helena rezava em silêncio. Noah observava tudo assustado. Antes de entrar na cirurgia, Angélica chamou Clara para perto. Com dificuldade, ela segurou sua mão. Obrigada por amar meu filho quando eu mesma quase destruí ele. Clara chorou imediatamente. A senhora é nossa família. Angélica sorriu pela última vez antes de entrar na sala cirúrgica. As horas pareceram eternas, até que o médico apareceu. O silêncio no corredor dizia tudo antes mesmo das palavras saírem. Benny sentiu o chão desaparecer. Clara abraçou ele enquanto Sofia chorava sem entender o que estava acontecendo. Angélica Albuquerque havia partido. Dias depois, milhares de pessoas compareceram ao enterro.
Empresários, funcionários antigos, mães ajudadas pelos projetos sociais. Pessoas humildes. Mas a cena mais forte aconteceu no final. Benny colocou sobre o caixão uma simples foto, a primeira imagem da inauguração da cafeteria Sofia, porque foi ali que Angélica finalmente encontrou quem realmente era. Depois da cerimônia, a família voltou para a cafeteria. O lugar estava vazio, silencioso. Benny sentou no pequeno palco com o violão nas mãos, mas não conseguia tocar. Então Sofia subiu devagar ao lado dele. Papai. Ele olhou para a filha chorando. A vovó virou estrela? Benny sorriu entre lágrimas. Virou, meu amor. Sofia apontou para o teto. Então ela ainda está olhando para a gente. O silêncio tomou conta do lugar. E naquele momento, Benny percebeu algo. A dor nunca desapareceria completamente. Mas o amor que construíram também nunca iria embora. O enterro de Angélica abalou a cidade inteira. Durante dias, notícias, homenagens e mensagens tomaram conta das redes sociais. Muitos falavam sobre a empresária poderosa que mudou completamente antes de partir. Outros admiravam os projetos sociais que ela criou nos últimos meses de vida. Mas dentro da cafeteria Sofia, o vazio era impossível de explicar. Benny não conseguia tocar violão. Clara tentava ser forte por todos. Sofia perguntava da avó todos os dias. E Noah voltou a ficar calado como antes. Parecia que a luz da família tinha desaparecido. Até que algo estranho começou a acontecer. Uma semana após o enterro, Helena percebeu um carro preto parado em frente à cafeteria todas as noites. O veículo nunca descia ninguém. Ficava alguns minutos. Depois ia embora. No começo acharam coincidência, mas então Clara começou a receber flores sem remetente. Sempre rosas brancas, as favoritas de Angélica. Benny ficou assustado. Isso não tem graça nenhuma. Mas o pior aconteceu numa madrugada chuvosa. Benny estava fechando a cafeteria sozinho quando ouviu passos no andar de cima. Ele congelou. Achou que fosse ladrão. Pegou um bastão escondido atrás do balcão e subiu lentamente as escadas. As luzes estavam apagadas. Os passos pararam. O coração dele disparava, até que viu uma silhueta parada perto da janela. Uma mulher. Benny arregalou os olhos. O bastão caiu da mão dele. Mãe? A mulher saiu lentamente das sombras. Era Angélica, viva, pálida, mais magra, fraca, mas viva. Benny ficou sem reação. Parecia impossível. Ele começou a chorar enquanto se aproximava devagar, como se tivesse medo dela desaparecer. Isso é um sonho. Angélica também chorava. Me perdoa? Benny abraçou a mãe com tanta força que quase caiu de joelhos. Durante minutos, nenhum dos dois conseguiu falar. Quando Clara chegou correndo após receber a ligação desesperada de Benny, também entrou em choque. Meu Deus, Helena começou a rezar chorando. Sofia correu abraçando a avó sem entender nada. E Noah apenas observava em silêncio, assustado. Naquela madrugada, Angélica contou a verdade. A cirurgia realmente aconteceu. Mas enquanto estava internada, antigos aliados de Augusto descobriram que ela havia entregue documentos secretos para a polícia antes de morrer. Documentos capazes de destruir empresários e políticos envolvidos no esquema da família Albuquerque. E por causa disso, ela virou alvo. O médico responsável pela cirurgia era um homem comprado pelos inimigos de Augusto. O plano era declarar a morte dela oficialmente para terminar o serviço longe dos olhos da polícia. Mas um agente federal descobriu tudo a tempo. Para protegê-la, forjaram sua morte. Nem mesmo Benny podia saber. Angélica passou semanas escondida sob proteção enquanto a polícia desmontava toda a organização criminosa ligada aos Albuquerque. Clara ficou em choque. Então, o enterro. Angélica abaixou os olhos. Era necessário. Benny sentiu uma mistura de alívio e dor. Você faz ideia do que eu senti te enterrando? Ela começou a chorar. Todos os dias eu quis voltar, mas se soubessem que eu estava viva, vocês corriam perigo. O silêncio tomou conta da cafeteria. Até Noah perguntar baixinho. Então, agora acabou. Angélica olhou para ele. Pela primeira vez, havia paz em seus olhos. Agora acabou. Os meses seguintes mudaram tudo novamente. Com os documentos entregues por Angélica, dezenas de empresários corruptos foram presos. O nome Albuquerque finalmente deixou de ser associado ao medo. Mas Angélica nunca voltou para a mansão. Ela recusou. Em vez disso, alugou uma pequena casa perto da cafeteria. Queria viver uma vida simples. Sem seguranças, sem luxo, sem mentiras. E pela primeira vez na vida, aprendeu a viver de verdade. Ela levava Sofia para a escola, ajudava Helena na cozinha, conversava com Noah por horas quando ele tinha pesadelos. Certa tarde, Clara encontrou Angélica lavando xícaras na cafeteria e começou a rir. Quem diria, Angélica sorriu. O quê?
A mulher mais poderosa da cidade lavando louça. Angélica olhou ao redor. Benny tocava violão. Sofia dançava. Noah ria pela primeira vez em muito tempo. Helena fazia bolo cantando. Então ela respondeu baixinho. Passei a vida inteira tentando ser poderosa, sem perceber que felicidade era isso aqui. Clara se emocionou. Naquela noite, Benny fechou a cafeteria mais cedo. Todos ficaram juntos do lado de fora, observando o céu estrelado. Sofia sentou no colo da avó. Vovó. Oi, meu amor. Você prometeu que nunca mais vai embora? Angélica segurou ela forte. Os olhos se encheram de lágrimas. Nunca mais. E pela primeira vez em muitos anos, a família Albuquerque finalmente estava completa. A vida finalmente parecia calma. Depois de tantos traumas, perdas e segredos, a família começou a acreditar que o sofrimento tinha acabado. A cafeteria Sofia vivia cheia. Noah voltou a sorrir, e Angélica parecia recuperar aos poucos o tempo que perdeu longe do filho. Mas a felicidade deles carregava cicatrizes invisíveis. Benny ainda acordava assustado durante a madrugada. Às vezes sonhava com o enterro da própria mãe. Outras vezes, revivia a noite em que Clara saiu da mansão grávida, debaixo da chuva. E sempre que despertava assustado, Clara estava ali, segurando sua mão, abraçando ele em silêncio. Numa dessas noites, Benny chorou pela primeira vez em muito tempo. Eu quase perdi todo mundo. Clara acariciou seu rosto. Mas não perdeu. E se acontecer de novo? Ela encostou a testa na dele. Então a gente enfrenta junto. Os dois ficaram abraçados ouvindo a chuva bater na janela do pequeno apartamento que nunca deixaram de amar, mesmo podendo voltar para o luxo. Porque aquele lugar guardava a verdadeira história deles. Enquanto isso, Angélica enfrentava outra batalha escondida. A doença havia voltado, mais forte. Os médicos foram claros. Ela tinha pouco tempo, mas dessa vez ela decidiu não contar nada para ninguém. Queria aproveitar cada segundo sem transformar os últimos momentos em tristeza. Então começou a viver intensamente. Levava Sofia ao parque, aprendeu a fazer bolo com Helena, ajudava Noah nas tarefas da escola e observava Benny e Clara como alguém que finalmente encontrou paz. Até que numa tarde, Clara percebeu algo estranho. Angélica estava lavando pratos quando começou a tossir sangue discretamente na pia. Clara congelou. Dona Angélica. Ela tentou esconder rapidamente. Não é nada. Mas Clara segurou sua mão e viu o desespero nos olhos dela. Naquela noite, Clara descobriu toda a verdade e saiu do hospital chorando sem conseguir respirar direito. Quando chegou em casa, Benny percebeu imediatamente. O que aconteceu? Clara tentou falar, mas desabou. A doença voltou, o silêncio destruiu o ambiente. Benny ficou imóvel, como se o mundo tivesse parado outra vez. Não, Clara chorava sem parar. Ela não queria te contar. Benny saiu de casa naquela mesma hora. Dirigiu sem destino até encontrar Angélica sentada sozinha num banco da praça onde costumava levar Sofia. Ela observava crianças brincando, como alguém tentando guardar memórias antes da despedida. Benny sentou ao lado dela em silêncio. Angélica percebeu imediatamente. Clara contou, não foi? Ele não respondeu. Os olhos estavam cheios de lágrimas. Por quê? Ela respirou fundo. Porque eu não queria passar meus últimos dias vendo vocês sofrerem. Benny começou a chorar igual criança. Eu já te enterrei uma vez. Eu não consigo fazer isso de novo. Angélica segurou o rosto do filho. Escuta pra mim, a morte não é a pior coisa do mundo. Não fala isso. A pior coisa é nunca ter vivido de verdade. Ela sorriu entre lágrimas. E graças a você, eu vivi. Benny abraçou a mãe desesperadamente, como se pudesse impedir o tempo de passar. Mas o tempo sempre passa. Nas semanas seguintes, Angélica foi ficando mais fraca. Mesmo assim, escondia a dor sempre que Sofia aparecia. Vovó, vamos brincar? E ela brincava, mesmo cansada, mesmo sofrendo, porque sabia que aqueles momentos estavam acabando. Certa noite, Noah encontrou Angélica chorando sozinha na cafeteria vazia. Você tá com medo? Ela tentou sorrir. Um pouquinho. Noah sentou ao lado dela. Eu também tinha medo quando meu pai me deixava sozinho. Angélica sentiu o coração quebrar. Então Noah segurou sua mão. Mas a Clara falou que quando a gente ama alguém, essa pessoa nunca vai embora de verdade. Angélica começou a chorar silenciosamente, porque aquela criança machucada pela vida tinha entendido algo que ela levou décadas para aprender. Dias depois, Sofia fez um desenho da família inteira. Ela, Benny, Clara, Noah e Angélica. Todos de mãos dadas em frente à cafeteria. Na parte de cima do desenho, ela escreveu com letras tortas. Família é quem fica. Quando Angélica viu aquilo, desmoronou.
Abraçou Sofia tão forte que começou a tremer, porque percebeu que passou metade da vida construindo impérios. Mas no fim, tudo que realmente importava era naquele desenho infantil. Na última semana de vida, Angélica pediu um jantar simples na cafeteria fechada apenas para a família. Nada luxuoso, só eles. Helena cozinhou, Benny tocou violão. Clara decorou as mesas com flores brancas. Noah e Sofia correram pelo salão rindo. E Angélica observou tudo em silêncio, guardando cada detalhe, cada sorriso, cada voz, cada segundo. Em determinado momento, ela levantou a taça devagar. As mãos tremiam. A vida inteira eu achei que dinheiro comprava segurança, respeito, felicidade. Ela olhou para Clara. Mas foi uma menina humilde que ensinou meu filho a amar. Olhou para Noah. Foi uma criança abandonada que me ensinou perdão. Olhou para Sofia. E foi minha neta que me ensinou o verdadeiro significado de família. Benny já chorava sem conseguir esconder. Angélica então encarou o filho pela última vez. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O silêncio tomou conta da cafeteria. Ninguém conseguia falar. Naquela madrugada, depois que todos dormiram, Angélica ficou sentada sozinha observando as luzes da cafeteria apagadas. Benny encontrou ela ali. Ela parecia cansada, mas em paz. Filho. Oi, mãe. Ela segurou a mão dele, fraca, quase sem força. Promete uma coisa para mim? Benny chorava. Nunca deixe o orgulho destruir o amor de vocês, como quase destruiu o nosso. Ele assentiu sem conseguir falar. Angélica sorriu pela última vez e encostou a cabeça no ombro do filho, enquanto o sol começava a nascer do lado de fora da cafeteria Sofia. O sol nasceu naquela manhã de forma silenciosa. A cafeteria Sofia ainda estava vazia quando Benny percebeu que a mão de Angélica já não apertava a dele da mesma forma. Ela parecia tranquila, como alguém que finalmente encontrou descanso depois de uma vida inteira lutando contra si mesma. Benny fechou os olhos e encostou a testa na mão da mãe enquanto chorava em silêncio. Dessa vez, não havia desespero, nem raiva, nem revolta. Apenas dor. Uma dor profunda. Clara encontrou os dois minutos depois. E quando viu o olhar de Benny, entendeu tudo sem precisar ouvir nenhuma palavra. A notícia destruiu a família. Helena chorou como se perdesse uma irmã. Noah ficou em silêncio o dia inteiro. Sofia perguntou várias vezes quando a avó voltaria. E Benny? Benny simplesmente parou. Nos dias seguintes, ele não tocou violão, não abriu a cafeteria, não conseguia comer, nem dormir. Passava horas sentado sozinho, olhando a cadeira onde Angélica costumava ficar observando a família. Clara tentou ser forte, mas ver o homem que ela amava quebrado daquele jeito partia seu coração. Numa madrugada, ela encontrou Benny chorando escondido no estoque da cafeteria. Ele segurava o desenho que Sofia tinha feito da família. Família é quem fica. Benny desabou. Primeiro meu pai, depois quase perdi minha mãe. Agora ela realmente se foi. Clara abraçou ele forte. Mas dessa vez Benny parecia vazio demais. Eu tô cansado, Clara. Ela segurou o rosto dele. Então descansa. Mas não desiste. Ele começou a chorar mais ainda, porque no fundo tinha medo de não conseguir continuar. A cafeteria ficou fechada durante semanas. As contas começaram a acumular. Os clientes perguntavam o que aconteceu. As luzes permaneceram apagadas. Até que um dia, Sofia entrou no quarto segurando o velho violão do pai. Papai. Benny levantou os olhos lentamente. A cafeteria tá triste. Ele sentiu o coração apertar. Sofia subiu na cama e colocou o violão no colo dele. A vovó não gostava de ver você triste. Benny não conseguiu responder. Então Sofia disse algo que mudou tudo. Você falou que amor nunca vai embora. Então por que a gente tá deixando o amor dela morrer? O silêncio tomou conta do quarto, e pela primeira vez desde a morte de Angélica, Benny sentiu alguma coisa além de dor. Na manhã seguinte, ele abriu a cafeteria novamente. As mãos tremiam ao girar a placa para aberto. Clara observava da porta, emocionada. Os primeiros clientes começaram a entrar devagar. Muitos abraçaram Benny, outros deixaram flores, alguns apenas ficaram em silêncio, porque todos sabiam quanto aquela família tinha sofrido. Naquela noite, Benny pegou o violão pela primeira vez desde a morte da mãe. O salão inteiro ficou quieto. Ele respirou fundo e começou a cantar. A voz saiu fraca no começo, mas aos poucos foi ficando firme. Clara chorava atrás do balcão. Helena segurava Noah emocionada. Sofia sorria orgulhosa. E naquele momento, Benny percebeu algo importante. A superação não significa esquecer a dor. Significa continuar vivendo mesmo carregando ela. Os meses passaram. A cafeteria Sofia cresceu ainda mais, mas agora havia algo diferente no lugar. Uma parede inteira foi transformada em projeto social.
Fotos de mães solteiras ajudadas por Angélica, famílias alimentadas, crianças acolhidas. Em cima da parede havia uma frase escrita por Benny: "O amor que recebemos deve continuar depois de nós." A frase emocionava todos que entravam ali. Noah também começou a mudar. Depois de anos fechado emocionalmente, começou a sorrir mais, fazer amigos e até ajudar Helena na cozinha. Certa tarde, ele perguntou para Benny: "Você acha que alguém como eu pode ter uma vida normal?" Benny colocou a mão no ombro dele. "Noah, a nossa história não define quem a gente vai ser." Aquelas palavras ficaram marcadas no coração do menino. Enquanto isso, Clara finalmente realizou um sonho antigo. Voltou para a faculdade. Mas agora não era mais a garota insegura da mansão. Ela estudava administração para ajudar outras mulheres humildes a construírem seus próprios negócios. E Benny apoiava ela em tudo. Muitas vezes ficava sozinho cuidando da cafeteria e das crianças para Clara estudar. Porque amor também era isso, crescer juntos. Anos começaram a passar. Sofia cresceu correndo pelos corredores da cafeteria. Noah virou praticamente um irmão mais velho para ela. Helena envelheceu cercada de carinho. E Benny e Clara continuaram apaixonados mesmo depois de tudo. Numa noite especial, a cafeteria completou 10 anos. O lugar estava lotado. Havia música ao vivo, fotos antigas espalhadas pelas paredes e pessoas contando como aquele lugar mudou suas vidas. Benny subiu ao pequeno palco segurando o microfone. Clara ficou ao lado dele. Os dois se olharam emocionados. "Quando tudo começou," Benny disse, "eu achei que tinha perdido minha família, minha casa, meu futuro." Ele olhou ao redor da cafeteria cheia. "Mas hoje eu entendi que perder algumas coisas foi exatamente o que me permitiu encontrar o que realmente importa." Clara segurou sua mão. Benny sorriu. "Essa cafeteria nasceu da dor, mas cresceu através do amor." Todos começaram a aplaudir emocionados. Então Sofia, já adolescente, gritou lá do fundo. "E da teimosia da mamãe também." O salão inteiro caiu na risada. Clara ficou vermelha enquanto Benny ria chorando. Naquele instante, olhando para a família construída depois de tantos sofrimentos, Benny percebeu que Angélica estava certa. O verdadeiro luxo nunca esteve nas mansões. Estava nas pessoas que continuam ao seu lado, mesmo depois da tempestade. A noite de comemoração dos 10 anos da cafeteria ainda ecoava na memória de todos como um marco de felicidade. Mas a vida, silenciosa como sempre, ainda guardava suas próprias reviravoltas. Nas semanas seguintes, a rotina parecia tranquila demais. Até demais. Benny começou a perceber pequenas coisas estranhas. Clientes novos apareciam perguntando muito sobre a história da família. Alguns tiravam fotos demais. Outros faziam perguntas sobre Angélica com um interesse desconfortável. Clara também sentiu. "Tem algo errado," ela disse uma noite, enquanto fechavam a cafeteria. Benny olhou ao redor. "Eu também tô sentindo isso." Mas ninguém imaginava o que estava por vir. Numa manhã chuvosa, a cafeteria recebeu uma visita inesperada. Um homem entrou devagar, com roupa simples, olhar cansado e mãos trêmulas. Quando levantou o rosto, Benny congelou. Era Augusto. O homem que todos acreditavam estar preso havia reaparecido. O silêncio dentro da cafeteria ficou pesado. Sofia se escondeu atrás de Clara. Noah deu um passo para trás. Helena levou a mão à boca. E Benny ficou imóvel. "Isso não é possível," ele sussurrou. Augusto olhou ao redor, respirando fundo. "Vocês acham mesmo que eu desapareceria para sempre?" Clara segurou a mão de Benny com força. "O que você quer aqui?" Augusto sorriu de forma cansada, diferente de antes. Menos arrogante, mais quebrado. "Eu não vim causar problemas." Benny não acreditou. "Depois de tudo que você fez? Depois de tentar destruir nossa família?" Augusto baixou o olhar. "Eu vim porque eu perdi tudo." O silêncio mudou. Ele tirou um envelope do bolso e colocou sobre o balcão. "A empresa caiu. Os aliados me viraram as costas. Estou sozinho." Benny não reagiu. Mas Clara percebeu algo estranho. Não havia ameaça na voz dele. Só vazio. Augusto então olhou diretamente para Sofia, e seus olhos mudaram por um segundo. "Ela é sua filha?" Benny respondeu firme. "É." Augusto assentiu lentamente. "Ela se parece com alguém que eu conheci quando ainda tinha algo dentro de mim." Clara franziu a testa. "O que você quer dizer com isso?" Augusto respirou fundo. E pela primeira vez, sua voz falhou. "Eu perdi meu próprio filho." O silêncio ficou pesado como nunca. Ele continuou. "Noah, eu descobri tarde demais que ele não estava seguro. Quando fui buscá-lo, já era tarde. Eu não consegui protegê-lo de tudo que eu mesmo causei." Noah arregalou os olhos. Benny ficou em choque. Clara levou a mão à boca. Augusto estava chorando.
chorando de verdade. Eu não vim pedir perdão. Eu não mereço isso. Eu só queria ver vocês, porque vocês conseguiram o que eu nunca consegui. Ele olhou para Benny. Uma família que não se destruiu mesmo depois de tudo. O silêncio parecia infinito. Sofia, sem entender totalmente, se aproximou devagar. Você tá triste? Augusto olhou para ela e desabou ainda mais. Muito. Sofia ficou em silêncio e então fez algo inesperado. Ela segurou a mão dele. A minha avó dizia que quando alguém tá triste, a gente não deixa sozinho. Augusto começou a chorar como uma criança. Benny sentiu o coração apertar, porque naquele homem destruído ainda havia restos do menino que um dia foi perdido pela ambição. Clara olhou para Benny, confusa. O que a gente faz? Benny demorou alguns segundos. A dor antiga ainda existia, as memórias ainda machucavam. Mas ele também lembrava de tudo que Angélica ensinou antes de partir. Não deixe o orgulho destruir o amor. Ele respirou fundo e disse: A gente não deixa ele sozinho. Clara regalou os olhos. Benny, eu não tô dizendo que perdoei tudo, ele respondeu com a voz baixa, mas eu também não vou repetir o ciclo. Augusto olhou incrédulo. Por quê? Benny respondeu com os olhos cheios de lágrimas. Porque alguém um dia decidiu quebrar esse ciclo por mim. O nome não precisou ser dito, mas todos entenderam. Angélica. Nos dias seguintes, algo improvável aconteceu. Augusto passou a ajudar na reconstrução de um projeto social iniciado por Angélica antes de morrer. No começo, ninguém confiava nele, mas ele não desistiu. Trabalhava em silêncio, sem pedir reconhecimento, sem arrogância, apenas tentando consertar o que ainda dava. Noah demorou a aceitar. Houve brigas, lágrimas, rejeição. Mas uma noite, Augusto ficou sentado do lado de fora da cafeteria sozinho, até Noah aparecer. Você não devia estar aqui, o menino disse. Augusto abaixou a cabeça. Eu sei. Silêncio. Noah ficou parado. Depois perguntou: Por que você está tentando agora? Augusto demorou para responder. Porque eu não quero morrer sendo lembrado só pelo mal que fiz. Noah olhou para ele por muito tempo. E então disse algo que mudou tudo. Minha mãe dizia que as pessoas podem mudar, mas elas precisam sofrer para entender. Augusto respirou fundo. Eu já sofri. Noah ficou em silêncio e finalmente sentou ao lado dele. Não era perdão. Ainda não. Mas era o começo. Meses depois, a cafeteria Sofia passou a ter uma nova ala, um espaço dedicado a crianças órfãs e famílias em situação de vulnerabilidade. O projeto cresceu tanto que começou a se espalhar para outras cidades. Benny e Clara estavam no centro de tudo, mas agora não sozinhos. Augusto ajudava na administração. Noah organizava atividades com outras crianças. Helena ensinava culinária e Sofia inspirava com sua alegria. Numa noite depois do fechamento, todos estavam reunidos na cafeteria vazia. Sofia subiu no palco improvisado. Eu quero falar uma coisa. Todos olharam sorrindo. Minha família é meio louca, mas é a melhor do mundo? Risos ecoaram. E a vovó dizia que família não é quem nunca erra, é quem nunca desiste. Silêncio. Benny sentiu os olhos encherem de lágrimas. Clara segurou sua mão, e naquele instante ele entendeu algo profundo. A dor nunca desaparece completamente. Mas quando o amor é maior, ela vira força. E a força deles era uma história que ainda não tinha terminado. Eles continuaram passando. Mas a sensação dentro da cafeteria Sofia era de que o tempo tinha começado a andar de outro jeito ali. Mais leve, mais humano. As paredes já não contavam apenas uma história de dor. Agora contavam histórias de recomeço. Fotos de famílias ajudadas, crianças sorrindo, projetos sociais em andamento. E no centro de tudo aquilo, uma frase escrita por Benny permanecia intacta. Mesmo quebrados, ainda podemos florescer. Mas a vida, como sempre, ainda guardava desafios. No início de manhã comum, Clara percebeu algo estranho na movimentação da cafeteria. Um grupo de jornalistas estava do lado de fora. E não eram entrevistas positivas. Eram perguntas insistentes. É verdade que a família Albuquerque ainda tem influência em projetos sociais? Há rumores de irregularidades financeiras envolvendo o nome de vocês. Clara sentiu um aperto no peito. Benny franziu a testa. Isso não faz sentido. A gente não tem nada a esconder. Mas naquele mesmo dia, algo pior aconteceu. O projeto social que antes recebia apoio de várias instituições teve seus repasses bloqueados de forma repentina. Sem explicação oficial, sem aviso, como se alguém estivesse puxando os fios do passado novamente. Noah foi o primeiro a perceber o impacto. Estão tentando apagar tudo o que a gente construiu? Helena ficou assustada. Mas quem faria isso agora? O silêncio respondeu antes de qualquer palavra. Augusto.
Mas quando foram atrás dele, encontraram algo inesperado. Augusto não estava envolvido. Ele estava investigando a mesma coisa, e pela primeira vez parecia realmente desesperado. Isso não é só contra vocês, ele disse em uma reunião improvisada na cafeteria. É contra qualquer vestígio do que sobrou da minha família. Alguém quer terminar o que começou há anos. Benny sentiu um frio na espinha. Clara apertou a mão dele. Então isso ainda não acabou, Augusto assentiu. Não, só mudou de rosto. E foi nesse momento que a verdade começou a aparecer. Um novo grupo havia surgido nos bastidores, antigos investidores, políticos e empresários que perderam poder após a queda do Império Albuquerque. Eles não queriam vingança emocional, queriam reconstruir o sistema antigo. E a cafeteria Sofia era um símbolo perigoso demais para eles, porque mostrava que aquele sistema podia ser quebrado. Naquela noite, Benny ficou sozinho na cafeteria vazia. As luzes estavam apagadas. O silêncio parecia pesado. Ele observava o palco onde tantas histórias haviam sido contadas. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu medo. Não por ele, mas por tudo que ele amava. Clara chegou devagar e sentou ao lado dele. Você está pensando demais, né? Ele suspirou. Eu só não quero perder isso. Ela encostou a cabeça no ombro dele. A gente já perdeu tanta coisa e ainda está aqui. Ele fechou os olhos. Mas e se dessa vez for diferente? Clara virou o rosto para ele e disse com firmeza. Então a gente luta diferente também. Na manhã seguinte, a cafeteria estava cheia de movimento, mas não de clientes comuns, e sim de pessoas que a família ajudou ao longo dos anos. Mães solteiras, jovens estudantes, famílias reconstruídas, uma rede inteira que nasceu da dor deles. E agora, estava viva. Noah subiu numa mesa. Ah, eles querem tirar isso da gente. Silêncio. Então a gente não vai deixar? Sofia levantou a mão. Eu ajudo. Helena riu emocionada. Augusto observou tudo de longe em silêncio. E pela primeira vez não viu apenas uma cafeteria. Viu algo maior. Um movimento. Um legado. Naquele instante, Benny entendeu algo que Angélica nunca conseguiu ensinar completamente em palavras. O poder não estava em controlar tudo. Estava em não estar sozinho. Os dias seguintes foram tensos. Tentativas de sabotagem aumentaram, mas a reação também. A comunidade começou a se mobilizar. Redes sociais, apoio público, eventos de solidariedade. A cafeteria Sofia virou símbolo de resistência. E quanto mais tentavam derrubar, mais ela crescia. Até que um dia, tudo chegou ao limite. Um incêndio criminoso foi tentado durante a madrugada. Mas dessa vez, eles estavam preparados. Bombeiros chegaram rápido. Câmeras registraram tudo. E os responsáveis foram expostos publicamente. Naquela manhã, Benny ficou diante das cinzas parcialmente destruídas da área externa. Clara estava ao lado dele. Sofia segurava sua mão. Noah observava em silêncio. E Augusto, pela primeira vez, se aproximou como parte da família. Benny respirou fundo. Eles tentaram destruir isso. Ele olhou ao redor, mas esqueceram de uma coisa. Clara olhou para ele. O quê? Ele sorriu com os olhos marejados. Isso aqui não é mais um lugar. Silêncio. É uma ideia. Sofia completou. E ideia não queima. Todos riram emocionados. Naquele momento, Benny sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não porque a dor tinha desaparecido, mas porque ela não comandava mais a história. Enquanto o sol nascia sobre a cafeteria reconstruída, ele percebeu algo simples e profundo. O amor que sobrevive às maiores tempestades não apenas resiste. Ele transforma tudo ao redor, e a história deles ainda estava longe de terminar. Os meses seguintes trouxeram uma calmaria diferente. Não era a calmaria ingênua de antes, quando eles acreditavam que tudo estava resolvido. Era uma calma construída com cicatrizes, vigilância e maturidade. A cafeteria Sofia foi reconstruída com uma força ainda maior, agora quase como um centro comunitário. Havia aulas, encontros, apoio psicológico gratuito e até um pequeno programa de ajuda para jovens empreendedores. Mas algo dentro de Benny ainda não descansava por completo. Ele sentia, algo estava se formando novamente, e ele não estava errado. Numa tarde comum, Clara encontrou uma carta deixada anonimamente na porta da cafeteria. Sem remetente, sem nome. Só uma frase escrita com letras firmes. Você construiu um símbolo. Símbolos sempre caem. O papel caiu das mãos dela. Quando Benny leu, não disse nada de imediato. Só respirou fundo. Dessa vez, não houve desespero. Só silêncio. Eles voltaram, ele disse baixo. Augusto, que estava ajudando no escritório, levantou o olhar imediatamente. Não são os mesmos de antes. Noah franziu a testa. Então quem é? Augusto demorou para responder. Pessoas piores. O silêncio que veio depois foi pesado. Não era mais sobre vingança, nem sobre passado.
era sobre algo maior. Controle. E naquela mesma noite, algo inesperado aconteceu. Sofia desapareceu por alguns minutos. Foi o suficiente para transformar a cafeteria em caos. Clara gritou o nome da filha. Helena entrou em desespero. Noah saiu correndo para fora. Benny sentiu o mundo parar. E pela primeira vez desde que tudo começou, ele não pensou. Ele apenas agiu. Correu pelas ruas, chamou vizinhos, parou carros, até encontrar uma pequena bolsa abandonada perto de um beco. O coração dele quase parou. Mas antes que o pior pensamento se confirmasse, Sofia apareceu correndo. Papai. Ela estava assustada, mas viva. Benny caiu de joelhos abraçando ela com força, tremendo inteiro. Nunca mais faz isso comigo. Nunca mais. Sofia chorava também. Eu só segui um cachorro. Clara chegou logo depois, ofegante, e desabou ao ver os dois juntos. Mas Augusto não estava calmo. Ele analisou o beco. Pegadas. Marcas de pneu. E algo que ninguém queria ver. Um símbolo desenhado na parede. Um círculo dividido ao meio. Isso não é brincadeira, ele disse sério. Benny levantou a cabeça. O que isso significa? Augusto olhou para ele. Significa que alguém está observando vocês há muito tempo. A partir daquele dia, tudo mudou. A cafeteria passou a ter segurança constante. As reuniões ficaram mais frequentes, as noites mais tensas. Mas o maior impacto veio dentro de Benny. Ele não era mais apenas um homem tentando proteger sua família. Ele estava começando a entender que sua história já não era só dele. Era um marco. E marcos atraem guerra. Certa noite, Clara encontrou Benny no terraço da cafeteria. Ele estava olhando a cidade em silêncio. Você tá diferente, ela disse. Benny sorriu de leve. Eu tô cansado de fugir. Clara se aproximou. E o que você quer fazer? Ele respirou fundo. Parar de ser reação. Silêncio. Eu quero ser decisão. Ela entendeu. Na manhã seguinte, Benny tomou uma atitude inesperada. Convocou uma coletiva de imprensa dentro da própria cafeteria. Clara ficou nervosa. Tem certeza disso? Ele assentiu. Se alguém quer mexer com a gente, então vai ter que nos olhar de frente. A cafeteria estava lotada. Câmeras, jornalistas, curiosos. Benny subiu ao palco. Sofia estava sentada ao lado de Clara. Noah observava em silêncio. Augusto ficou ao fundo, como sempre. Benny respirou fundo. Durante muito tempo, essa família viveu entre perdas, medo e reconstrução. Ele olhou para todos. E cada vez que tentaram nos destruir, a gente construiu algo maior. Flashes começaram. Mas hoje, eu não estou aqui para falar de passado. Silêncio absoluto. Estou aqui para dizer uma coisa simples. Nós não vamos mais nos esconder. O burburinho começou. Qualquer pessoa que tente atingir essa família vai estar atingindo todas as pessoas que acreditam nela. Ele apontou para o salão cheio. E isso aqui? Não é só meu. Ele respirou fundo. É de todos nós. O silêncio depois foi pesado. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma pessoa na plateia começou a aplaudir. Depois outra. E outra. Até que toda a cafeteria estava de pé. Aquele não era mais apenas um lugar. Era uma comunidade. Uma resistência. Uma família expandida. Benny desceu do palco com Clara ao lado. Sofia correu até ele. Papai, você foi muito corajoso. Ele sorriu, pegando ela no colo. Eu aprendi com a melhor família do mundo. Clara encostou a cabeça no ombro dele. E por um instante, tudo pareceu em paz. Mas ao fundo, alguém observava a cafeteria de longe. Dentro de um carro escuro. E disse apenas uma frase. Agora ele finalmente acordou. A guerra ainda não tinha acabado. Mas agora, eles estavam prontos. Aquela frase dita dentro do carro escuro não era apenas um aviso. Era uma sentença. Agora ele finalmente acordou. E a partir daquele dia, a paz conquistada pela família começou a parecer cada vez mais frágil. Primeiro vieram os ataques invisíveis. Contratos cancelados sem explicação. Fornecedores que sumiam de uma hora para outra. Clientes sendo intimidados fora da cafeteria. Nada era direto. Nada era assumido. Era uma pressão silenciosa, sufocando aos poucos tudo que a cafeteria Sofia representava. Benny percebeu antes de todos. E isso o deixou ainda mais tenso. Eles não querem nos destruir de uma vez, ele disse numa reunião com Clara, Noah e Augusto. Eles querem nos desgastar. Augusto, mais sério do que nunca, concordou. Isso é estratégia de longo prazo. Eles querem que vocês desistam por exaustão. Clara cruzou os braços. Mas por que agora? A gente já passou por tanta coisa. Augusto respirou fundo antes de responder. Porque agora vocês não são mais uma história triste. Ele olhou ao redor. Vocês viraram uma ideia perigosa. Silêncio. Sofia, sem entender tudo, apenas perguntou. Ideia também apanha. Benny olhou para ela e sorriu de leve, mesmo cansado. Às vezes, meu amor, é a que mais apanha. Mas naquela noite, algo mudou.
Quando a cafeteria fechou, Benny ficou sozinho limpando o balcão. E então viu algo estranho, um envelope deixado sob a porta. Diferente do anterior. Esse não tinha ameaça, tinha apenas um endereço. Clara ficou ao lado dele quando ele abriu. Você não vai, ela disse imediatamente. Benny não respondeu de imediato, só encarou o papel. E algo dentro dele mudou. Eu preciso saber quem está por trás disso. Clara segurou o braço dele. Isso é exatamente o que eles querem. Benny respirou fundo. Eu não vou sozinho. Noah se aproximou. Então eu vou com você. Clara arregalou os olhos. Nem pensar. Mas Noah foi firme. Eu não sou mais uma criança assustada. Eu também faço parte disso. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos e então disse: Se isso for uma armadilha, precisamos estar preparados. Clara fechou os olhos, dividida entre medo e confiança. E então disse algo que surpreendeu até ela mesma. Então a gente vai junto. Naquela madrugada, os 4 partiram. O endereço levava a um prédio antigo, esquecido pela cidade, como se tivesse sido apagado do mapa social. O silêncio ali era diferente, pesado, quase vivo. Quando entraram, tudo estava vazio, até que as portas se fecharam atrás deles, sozinhos, ou quase. Uma luz acendeu no centro do salão, e uma voz ecoou. Eu estava esperando vocês. Benny deu um passo à frente. Aparece! Do escuro surgiu um homem, mais velho, bem vestido, olhar frio, mas não era alguém conhecido. Meu nome não importa, ele disse calmamente. Augusto estreitou os olhos. Você faz parte do conselho? O homem sorriu. Eu faço parte do que sobrou do sistema que vocês ajudaram a quebrar. Clara sentiu um arrepio. Ele continuou. Vocês acham que venceram porque fecharam uma empresa, prenderam alguns nomes, fizeram um café bonito. Ele riu. Mas o que vocês não entenderam é que sistemas não morrem. Eles se adaptam. Silêncio pesado. Ele olhou diretamente para Benny. E você é o símbolo perfeito de algo que precisa ser eliminado. Benny sentiu o corpo inteiro tensionar. Então era isso. Nunca foi sobre dinheiro ou vingança. O homem assentiu. É sobre controle de narrativa. Ele caminhou lentamente. Um garoto pobre que enfrentou uma elite e venceu? Isso inspira outros, e inspiração é perigosa. Noah deu um passo à frente. Você tem medo de gente comum? O homem olhou para ele com desprezo. Eu tenho medo de multidões acreditando que podem mudar o mundo. Silêncio. Clara segurou a mão de Benny com força. E então algo inesperado aconteceu. As luzes do prédio começaram a piscar, e sirenes ecoaram do lado de fora. O homem franziu a testa. O que é isso? Augusto sorriu de leve. Vocês esqueceram uma coisa. Ele tirou o celular do bolso. Não viemos sozinhos. Em poucos segundos, o prédio foi cercado, a polícia, a imprensa e pessoas da comunidade. Muitas pessoas. A cafeteria Sofia havia se tornado grande demais para ser atacada em silêncio. Benny deu um passo à frente. Você disse que símbolos são perigosos. Ele respirou fundo. Então olha ao redor. O homem ficou em silêncio. E pela primeira vez, parecia perceber que havia perdido o controle da narrativa que tanto defendia. Clara apertou a mão de Benny. Noah sorriu pela primeira vez naquela noite. E Augusto apenas observou em silêncio. O homem deu um passo para trás. Isso não acabou. Benny respondeu calmamente. Não. Ele olhou firme. Porque agora não depende mais só de mim. Quando o homem foi levado pela polícia, o silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente. Não de medo, de vitória. Do lado de fora, a multidão começava a aplaudir. Não a família, mas a ideia que eles representavam. Clara encostou a cabeça no ombro de Benny. Acho que agora você entendeu o que sua mãe quis dizer. Benny respirou fundo. Sobre o quê? Ela sorriu. Você nunca esteve sozinho nessa guerra. Ele olhou ao redor. Noah, Clara, Sofia, Helena, Augusto. E todas as pessoas lá fora. E pela primeira vez, Benny não sentiu que carregava o mundo nas costas. Sentiu que caminhava com ele. E isso mudou tudo. Depois daquela noite no prédio abandonado, nada voltou a ser como antes. A prisão do homem que comandava os bastidores trouxe uma sensação de vitória. Mas também abriu uma ferida nova. A de que aquilo era só uma parte de algo muito maior. Nos dias seguintes, a cafeteria Sofia virou um ponto de encontro constante da imprensa e da população. O lugar que antes era apenas um café, agora era tratado como símbolo de resistência. Mas Benny não se sentia em paz. Ele observava tudo em silêncio, como se esperasse o próximo golpe. Clara percebeu. Você não relaxou nem por um segundo desde aquilo. Benny passou a mão no rosto. Porque isso não acabou. Ela se aproximou. Ou talvez, você só não saiba mais como viver sem lutar. Aquilo o atingiu. Porque era verdade.
Ele tinha passado anos sobrevivendo ao caos, e agora o silêncio parecia estranho demais. Naquela noite, enquanto todos já tinham ido embora, Benny ficou sozinho na cafeteria. Sofia dormia no colo de Clara. Noah estava no quarto. Helena havia ido descansar, e Augusto tinha sumido por algumas horas sem avisar. O silêncio era profundo. Benny olhou ao redor. As mesas, as paredes, as fotos da família, as lembranças. Tudo aquilo que foi construído com dor. Ele respirou fundo. Será que um dia isso para? Ele murmurou sozinho. Foi então que a porta da cafeteria abriu lentamente. Augusto entrou, mas estava diferente. Ofegante, pálido, com o olhar perdido. Benny levantou imediatamente. O que aconteceu? Augusto não respondeu de imediato, apenas colocou um envelope sobre o balcão. Eles não eram o topo, ele disse baixo. Benny franziu a testa. Do que você está falando? Augusto finalmente o olhou. E havia medo ali. O que prendemos era só um intermediário. Silêncio. Existe alguém acima dele. Clara apareceu na escada com Sofia no colo, assustada. Noah veio logo atrás. A atmosfera mudou instantaneamente. Augusto continuou. E essa pessoa não quer destruir vocês. Ele respirou fundo. Ela quer apagar vocês completamente da história. O silêncio ficou sufocante. Benny abriu o envelope lentamente. Dentro havia apenas uma coisa. Uma foto antiga da cafeteria Sofia. Mas não era atual. Era como se alguém tivesse tirado aquela foto, antes mesmo da cafeteria existir. Clara regalou os olhos. Isso é impossível. Augusto passou a mão no rosto. Não, isso é controle. Noah deu um passo para trás. Eles estão observando a gente há quanto tempo? Ninguém respondeu, porque ninguém sabia. Sofia, ainda no colo de Clara, perguntou baixinho. Papai, a gente está em perigo de novo? Benny olhou para ela. E pela primeira vez não tentou esconder a verdade. Sim. Clara se assustou com a resposta direta. Mas Benny continuou. Mas dessa vez, eles também estão. O silêncio mudou. Não era mais medo, era decisão. Naquela madrugada, a família se reuniu como nunca antes. Augusto espalhou documentos sobre a mesa. Esse grupo não é político, nem empresarial comum. É uma rede antiga, construída para controlar narrativas, mercados e reputações há décadas. Clara ficou tensa. E o que eles querem da gente exatamente? Augusto respondeu. Vocês são a prova viva de que eles falharam. Benny fechou os punhos. Então eles não querem só nos parar, querem apagar a prova. Augusto assentiu. Exato. Noah respirou fundo. Então a gente não pode só se defender. Ele olhou para Benny. A gente precisa expor eles. Silêncio. Clara segurou a mão de Benny. Isso pode destruir tudo que a gente construiu. Benny olhou para ela. E sua voz saiu calma, mas firme. Ou pode finalmente libertar tudo que eles tentaram esconder. A decisão estava tomada. Mas o que ninguém esperava era que a primeira resposta deles viria mais rápido do que imaginavam. Na manhã seguinte, todas as redes sociais começaram a receber uma única coisa ao mesmo tempo. Um vídeo. Sem autoria, sem explicação, apenas imagens antigas da família, momentos íntimos, conversas privadas, discussões, fraquezas, tudo editado para parecer outra coisa. A narrativa estava sendo atacada. Clara levou a mão à boca. Eles estão tentando destruir a imagem da gente. Benny assistiu em silêncio, e então percebeu algo ainda pior. Não é só a imagem. Ele olhou para Augusto. Eles querem transformar a gente em vilão. O plano era claro. Desacreditar, isolar, destruir emocionalmente e então apagar. Mas antes que o desespero tomasse conta, algo inesperado aconteceu. Uma transmissão ao vivo começou. Noah. Ele entrou nas redes da cafeteria e abriu uma live. Clara tentou impedir. Noah, não. Mas ele já estava ao vivo, milhares assistindo em segundos. Ele respirou fundo e disse: Isso aqui não é um ataque. Silêncio. É medo. Ele mostrou a cafeteria atrás dele. Eles têm medo do que acontece quando pessoas comuns decidem não aceitar mais o jogo. Benny observava em choque. Noah continuou. Eles tentam contar nossa história por nós, porque não suportam que a gente conte primeiro. Clara começou a chorar. Sofia observava sem entender tudo, mas sentia a emoção. Então Noah disse algo que mudou tudo. Se vocês querem apagar a gente, vão ter que apagar todos nós. Silêncio. E então começaram os comentários. Milhares, depois milhões. Apoio, compartilhamentos, revolta. A narrativa começou a virar. Benny olhou ao redor e percebeu algo que mudou tudo dentro dele. Eles não eram mais um alvo isolado. Era um ponto de ruptura. Clara segurou a mão dele. Acho que agora eles realmente acordaram. Benny sorriu pela primeira vez em dias. Não. Ele olhou para a tela. Agora somos nós que acordamos o mundo. A live de Noah não terminou quando ele desligou a câmera. Na verdade, foi ali que tudo começou a explodir.
Em poucas horas, o vídeo saiu da conta da Cafeteria Sofia e se espalhou por perfis de notícias, influenciadores e páginas internacionais. A frase dele, "vão ter que apagar todos nós", virou manchete em vários idiomas, e o efeito foi imediato. Na manhã seguinte, a cafeteria já não era apenas um ponto local de apoio social, era um fenômeno global. A repercussão começa a crescer. Filas começaram a se formar na rua da Cafeteria Sofia, antes mesmo de abrirem as portas. Pessoas vinham de outras cidades apenas para conhecer o lugar da história. Alguns traziam cartas, outros doações, outros apenas queriam abraçar a família. Mas, junto com a fama, veio a pressão. Jornais tradicionais começaram a dividir opiniões. Família heróica ou manipulação emocional? Cafeteria vira símbolo perigoso de mobilização popular. Quem realmente controla a narrativa da história Sofia? Benny lia tudo em silêncio, sentado no canto do balcão. Clara percebeu a tensão no olhar dele. Eles estão tentando te provocar. Ele respirou fundo. Não é provocação, é tentativa de controle. E estava certo. A resposta do sistema. 2 dias depois, grandes empresas de mídia começaram a retirar reportagens positivas sobre a cafeteria. Parcerias foram canceladas sem explicação. Contas oficiais que apoiavam o projeto começaram a sofrer bloqueios e restrições. Augusto analisou tudo com frieza. Eles não estão atacando vocês diretamente, estão sufocando o alcance. Noah ficou indignado. Então a gente responde de novo. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Em vez de uma nova guerra digital, surgiu algo inesperado. A população começou a reagir sozinha. Vídeos de pessoas comuns surgiram em massa. Clientes antigos da cafeteria contando suas histórias. Mães que receberam ajuda. Jovens que conseguiram emprego por causa do projeto. Moradores dizendo, eu estive lá, isso é real. A narrativa não era mais controlada por ninguém. Ela tinha virado coletiva. O ponto de virada emocional. Imagem. Numa noite chuvosa, a cafeteria já fechada, Benny ficou olhando tudo aquilo acontecer em silêncio. Clara se aproximou devagar. Você percebeu? O quê? Ela apontou para o celular dele. Eles não conseguiram te isolar. Benny respirou fundo. Ainda assim, isso vai chamar a atenção de quem não deveria. Como se fosse resposta ao medo dele, Augusto entrou apressado pela porta. Ele não parecia o mesmo. Temos um problema maior. Todos se viraram. Eles marcaram uma audiência pública. Silêncio. Noah franziu a testa. Audiência? Augusto assentiu. Vão tentar transformar vocês em exemplo ou em ameaça nacional? Clara ficou pálida. Isso pode virar uma caça pública. Benny levantou devagar. Mas ao invés de medo, havia algo diferente no olhar dele agora. Firmeza. Então a gente vai. Clara arregalou os olhos. Você tá louco? Ele respondeu calmo. Não. Pausa. Eu tô pronto. A decisão que muda tudo. Nos dias seguintes, a cidade inteira parecia dividida. De um lado, apoiadores da cafeteria Sofia se organizavam para ir à audiência. Do outro, críticos exigiam controle sobre o movimento emocional que estava crescendo. A cafeteria virou centro de atenção nacional. E no meio disso tudo, Sofia perguntava inocentemente, Papai, a gente tá ficando famoso ou em perigo? Benny sorriu de leve. Os dois, meu amor, ela pensou um pouco. Igual história de filme? Ele segurou a mão dela. Igual história real. Na véspera da audiência, ninguém conseguiu dormir. Helena rezava baixinho na cozinha. Noah revisava tudo nervoso. Clara tentava manter Sofia calma. Augusto observava documentos em silêncio. E Benny apenas olhava pela janela. Clara se aproximou. Tá com medo? Ele demorou para responder. Tô. Ela segurou o rosto dele. Então a gente vai com medo mesmo. Ele sorriu. E naquele instante, entendeu algo importante. Não era sobre vencer o sistema. Era sobre não deixar ele apagar a história deles. E assim, na manhã seguinte, a família saiu junta. Não como vítimas, nem como símbolos, mas como pessoas reais carregando uma história que o mundo inteiro já não podia mais ignorar. E lá fora? Milhões já estavam esperando para ouvir o que eles tinham a dizer. A manhã da audiência chegou com um clima pesado, quase elétrico. A cidade parecia menor naquele dia, como se tudo girasse em torno do mesmo ponto. O prédio do tribunal onde a história da cafeteria Sofia seria colocada sob julgamento público. Do lado de fora, multidões se formavam. Alguns seguravam cartazes de apoio, outros de acusação. E muitos apenas estavam ali porque sabiam que estavam diante de algo histórico. Benny olhava tudo do carro em silêncio. Clara segurava sua mão com força. Noah respirava fundo tentando controlar a ansiedade. Sofia estava quieta demais, sentada entre os dois. E Augusto observava o movimento pela janela com expressão tensa.
Mas algo estava diferente. Benny sentiu isso antes mesmo de descer do carro. Uma sensação estranha, como se alguém que ele amava profundamente estivesse ali, mesmo sem estar visível. Vamos, ele disse finalmente. Mas antes que a porta abrisse completamente, uma voz conhecida surgiu atrás deles. Vocês não vão entrar sozinhos. Benny congelou. Clara virou lentamente, e então viu Angélica. Imagem, ela estava ali, pálida ainda, mais magra, mais viva e de pé. Benny ficou sem reação por um segundo inteiro. Mãe! A voz dele saiu quebrada. Angélica respirou fundo, segurando a emoção. Eu não ia perder isso. Clara levou a mão à boca, surpresa. Sofia regalou os olhos. Vovó? E então ela correu. Angélica se ajoelhou com dificuldade e a abraçou forte, como se estivesse segurando o mundo inteiro novamente. Noah sorriu emocionado. Até Augusto, que raramente demonstrava emoção, desviou o olhar por um segundo. Benny finalmente se aproximou. Quando chegou perto dela, não conseguiu falar, só a olhou. E tudo voltou. As dores, as perdas, o enterro, o vazio. Mas também o amor. Angélica segurou o rosto dele. Eu não morri, porque ainda tinha coisas que eu precisava ver. Benny começou a chorar. Eles disseram que você... Eu sei o que disseram. Ela interrompeu suavemente. E eu deixei. Porque naquele momento proteger vocês era mais importante do que qualquer coisa. Silêncio. Ela olhou ao redor. Mas hoje não. Pausa. Hoje eu tô aqui como mãe. E como alguém que não vai mais deixar essa família ser apagada. Clara respirou fundo, emocionada. A gente precisava de você. Angélica sorriu levemente. Não. Ela olhou para Benny. Ele já tinha construído tudo. Benny enxugou as lágrimas. Eu não sei se consigo fazer isso lá dentro. Angélica segurou sua mão. Você não vai sozinho. Dentro do tribunal Image, o tribunal estava lotado. Câmeras, jornalistas, políticos e pessoas comuns, todos esperando a versão final da história. Benny entrou ao lado de Clara. Sofia segurava a mão de Noah. Augusto caminhava atrás em silêncio. E Angélica, ao lado de Benny. A presença dela mudou o ambiente instantaneamente. Sussurros começaram. Ela está viva. É a empresária. Isso muda tudo. O juiz abriu a sessão e começou a leitura das acusações e defesas. Mas aquilo já não era mais apenas um processo. Era uma disputa de narrativa pública. Quando chegou a vez da defesa, Benny se levantou, respirou fundo e olhou para todos. Eles querem que isso aqui seja sobre controle. Silêncio. Sobre quem tem poder de contar a história. Ele apontou para a plateia. Mas isso aqui não começou com poder, olhou para Clara. Começou com amor, olhou para Sofia. Com cuidado, olhou para Noah. Com dor, olhou para Augusto. E até com erros. O tribunal inteiro ficou em silêncio. Então ele olhou para Angélica, e a voz dele falhou por um segundo. E com alguém que me ensinou tarde demais que família não se perde. Ela se reconstrói. Angélica começou a chorar discretamente. Benny continuou. Se isso aqui for julgado, então julguem a verdade completa. Ele respirou fundo. Não uma versão editada dela. Silêncio absoluto. O impacto. Nos minutos seguintes, algo inesperado aconteceu. Uma a uma, pessoas da plateia começaram a se levantar. Mulheres ajudadas pelo projeto, famílias beneficiadas, jovens formados, clientes antigos da cafeteria, e começaram a falar, sem roteiro, sem controle. A verdade estava escapando de qualquer manipulação. O juiz observava em silêncio. E pela primeira vez, o tribunal não parecia um lugar de julgamento, mas de revelação. Fora do tribunal, a multidão do lado de fora já não gritava, assistia em silêncio nas transmissões ao vivo, e quando o vídeo da fala de Benny começou a circular, a narrativa virou definitivamente. O desfecho daquele dia. Quando a sessão terminou, não havia uma vitória tradicional, mas havia algo maior. Reconhecimento. E a percepção de que aquela família não era mais um alvo fácil. Era um símbolo consolidado. Do lado de fora, Angélica segurou a mão de Benny enquanto saíam juntos. Você fez isso, ela disse. Benny balançou a cabeça. Não, nós fizemos. Clara se aproximou, Sofia pulou no colo dele. Noah sorriu pela primeira vez naquele dia. Augusto ficou em silêncio, mas havia respeito no olhar dele, e Angélica observou tudo, com os olhos cheios de lágrimas. Mas dessa vez, não de dor. De orgulho. Porque pela primeira vez na vida, ela não estava salvando o filho de um mundo cruel. Ela estava vendo o filho transformar esse mundo. E enquanto caminhavam juntos para fora daquele lugar, ninguém ali tinha mais dúvidas. A história deles não seria mais contada por outros. Ela seria vivida por eles. A saída do tribunal não trouxe euforia imediata. Não havia fogos, não havia gritos de vitória. O que existia era algo mais raro. Silêncio respeitoso de um lado
e um tipo de choque coletivo do outro. A verdade tinha sido exposta, mas agora ela precisava sobreviver ao mundo real. Do lado de fora, câmeras cercavam a família. Perguntas eram jogadas sem parar. Isso foi manipulação emocional? A cafeteria vai virar partido político? Quem financia esse movimento? Benny manteve Clara e Sofia perto. Angélica ficou ao lado dele, firme como nunca, mesmo ainda frágil. Noah segurava a mão de Helena. Augusto observava tudo com expressão fechada, já entendendo que aquilo era só o começo de outra guerra, mais silenciosa e mais perigosa. Mas então algo inesperado aconteceu no meio da multidão. As perguntas pararam. Um grupo de pessoas começou a se aproximar sem microfone, sem mídia, e uma mulher falou chorando. Eu fui ajudada por vocês quando ninguém me ajudava, não importa o que falem na TV. Outro homem completou. Eu sobrevivi porque esse lugar existiu. E então outro. A minha filha estudou por causa do projeto de vocês. As vozes começaram a se multiplicar. Não eram organizadas, não eram controladas, eram reais. Benny ficou parado, olhando aquilo. Clara apertou a mão dele. Isso é o que eles nunca vão conseguir editar. Angélica respirou fundo, emocionada. Porque isso não é narrativa, é vida. O retorno para a cafeteria e Mage. Quando chegaram de volta à cafeteria Sofia, o ambiente já era outro. Não havia mais apenas clientes. Havia uma comunidade esperando. Pessoas em silêncio, outras chorando. Algumas apenas sorrindo, como quem vê algo que mudou suas próprias vidas. Sofia correu para dentro primeiro. Chegamos! E o lugar respondeu com aplausos espontâneos. Benny ficou parado na porta por um instante. Clara olhou para ele. Você tá bem? Ele demorou para responder. Eu não sei mais o que bem significa. Ela sorriu. Talvez signifique isso, e apontou para dentro. A decisão inesperada de Angélica. Mais tarde, quando o movimento começou a se acalmar, Angélica chamou Benny para fora. O céu estava alaranjado, o vento leve. Ela parecia cansada, mas serena. Eu preciso te dizer uma coisa, ela falou. Benny ficou atento. Eu não vou ficar muito mais tempo aqui. O coração dele apertou. Mãe, ela levantou a mão, interrompendo. Não é tristeza, é realidade. Silêncio. Ela respirou fundo. Mas eu não quero que isso seja visto como perda. Quero que seja continuidade. Benny franziu a testa. Do que você está falando? Angélica tirou um pequeno envelope do bolso. Isso aqui não é dinheiro, não é herança. Ela entregou a ele. É o que eu construí depois de tudo. Benny abriu lentamente. Dentro havia documentos de uma fundação nova. Uma rede internacional de apoio social inspirada na cafeteria Sofia. Mas havia algo mais. O nome da fundação, Projeto Clara Sofia. Clara levou a mão à boca ao ver. Isso é... Angélica assentiu. É o que vocês realmente são. Não um café, não uma história, um movimento. Benny ficou em silêncio por alguns segundos, e então, pela primeira vez naquele dia, sorriu de verdade. A noite de encerramento Image. Naquela noite, a cafeteria abriu sem aviso, sem evento, sem divulgação. E mesmo assim, lotou. As pessoas começaram a chegar como se algo dentro delas tivesse sido chamado. Benny subiu ao palco com o violão. Clara ficou ao lado dele. Sofia sentou na primeira mesa. Noah ajudava Helena no balcão. Augusto observava no fundo, em silêncio. E Angélica estava sentada perto da janela, como se quisesse guardar cada detalhe. Benny respirou fundo. Eu passei muito tempo achando que a gente sobrevivia às coisas ruins. Ele olhou para todos. Mas hoje eu entendo, a gente transforma elas. Clara segurou sua mão. Ele continuou. Tudo o que aconteceu aqui não é sobre dor. Pausa. É sobre o que a gente escolhe fazer depois dela. Ele começou a tocar. A música encheu o espaço. Simples, humana, viva. E aos poucos as pessoas começaram a cantar juntos sem perceber. Angélica fechou os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, não sentiu medo do fim. Sentiu sentido. Epílogo do momento, Benny terminou a música e olhou para sua família. Não perfeita, não intacta, mas real. Clara sorriu para ele. Sofia acenou. Noah riu pela primeira vez sem insegurança. Augusto apenas assentiu, como quem finalmente entende seu lugar. E Angélica apenas observou, com orgulho, com paz, com amor. Porque no fim de tudo, eles não venceram o mundo. Eles mudaram o jeito de viver nele. Aquela noite na cafeteria, Sofia ficou marcada como um novo começo. Não apenas para a família, mas para todas as pessoas que estavam ali. As luzes quentes iluminavam os rostos sorridentes, a música do violão de Benny preenchia o ambiente, e pela primeira vez em muito tempo, não havia medo no ar. Só vida. Clara dançava devagar com Sofia no colo, rindo enquanto a menina tentava acompanhar o ritmo da música. Noah ajudava Helena a servir os últimos cafés da noite, mas agora já não era obrigação, era alegria.
Até Augusto, encostado num canto, soltava um leve sorriso, algo raro e quase imperceptível, mas verdadeiro. E Angélica, ela apenas observava, com os olhos marejados, mas dessa vez não eram lágrimas de dor, eram de orgulho. Benny terminou a última música e desceu do pequeno palco improvisado. Clara foi até ele imediatamente, e os dois se abraçaram forte, como se aquele abraço resumisse todos os anos de luta, dor e superação. A gente conseguiu. Clara sussurrou. Benny sorriu. A gente nunca esteve sozinho. Sofia puxou a mão deles. Vamos tirar foto. Todos se juntaram em frente à cafeteria. Benny, Clara, Sofia, Noah, Helena, Augusto e Angélica no centro, segurando a neta com carinho. O clique daquela foto não registrou apenas uma imagem. Registrou uma história inteira. O novo começo. Nos meses seguintes, o projeto Clara Sofia cresceu além de qualquer expectativa. Novas cafeterias foram abertas em outras cidades. Famílias foram ajudadas. Histórias foram transformadas. E tudo começou ali, naquele pequeno lugar que um dia quase foi destruído. Benny e Clara passaram a viajar ocasionalmente, inspirando outras comunidades. Sofia crescia feliz, cercada de amor. Noah encontrou seu próprio caminho. Helena virou referência na cozinha do projeto. Augusto aprendeu pela primeira vez a construir em vez de controlar. E Angélica viveu o que sempre buscou sem saber, uma família de verdade. Um último momento. Numa tarde tranquila, todos estavam reunidos novamente na cafeteria. A mesma mesa, as mesmas risadas. Benny olhou ao redor e respirou fundo. Eu acho que essa é a primeira vez que eu não quero mudar nada aqui. Clara sorriu. Nem eu. Angélica segurou a mão dele. Porque agora, vocês não estão sobrevivendo à vida. Ela olhou para todos. Vocês estão vivendo ela. Sofia levantou o copo de suco. A nossa família. Todos repetiram juntos, rindo e brindando. E naquela cena simples, mas perfeita, tudo finalmente fez sentido. Porque no fim, não eram as perdas que definiram essa história. Era o amor que resistiu a todas elas. Se você gostou dessa história, deixa seu comentário aqui embaixo dizendo o que mais te emocionou. E não esquece de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias como essa, cheias de amor, superação e emoção. Até a próxima história.